Graças nós damos a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui para estudarmos a palavra de Deus. Somos gratos pela igreja que está aqui acompanhando a palavra e também com todos os nossos irmãos que estão nos acompanhando, né, pelo YouTube. Nós estamos fazendo uma série no nosso canal sobre a lei de Deus, e durante toda essa série, né, os estudos, nós vimos que muitos irmãos no canal, eles têm algumas dúvidas, outros já têm opiniões formadas, né, já têm a tese formada, mas hoje nós vamos tirar algumas dúvidas nesse estudo. Muitos irmãos estão questionando alguns pontos sobre a lei de Deus, e hoje nós vamos ver que nesse estudo, alguns pontos desse que são questionados vão ser respondidos dentro da palavra de Deus, dentro do assim diz o Senhor. Porque a maior autoridade para responder perguntas deve ser a palavra de Deus, sempre dentro da palavra de Deus, tá? Então hoje nós vamos estudar um estudo muito importante sobre a lei de Deus, que é algo assim que tem muita confusão no meio religioso. Nós vamos ver diferença entre duas leis muito importante dentro da palavra de Deus, principalmente no Velho Testamento. Existiam duas leis que eram antagônicas. E nós vamos ver hoje essa diferença. E vamos colocar alguns esclarecimentos sobre isso. Tá bom? Nós vemos em Lucas capítulo 16, versos 16 e 17, nós encontramos nesse capítulo e nesses dois versículos duas leis. Porque ali em Lucas capítulo 16, verso 16, diz que a lei e os profetas duraram até João. A lei e os profetas duraram até João. Então, mostra para mim nesse versículo que a lei e os profetas com João acabou, correto? Só que no verso seguinte, no 17, diz que é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um jota ou um tio da lei. Então, obviamente, nós estamos falando aqui de duas leis, correto? Uma lei que é transitória. Os irmãos sabem o que é transitória? Passageira, temporal, tem um tempo determinado, né? Transitória é que ela tem um tempo determinado e passa, acaba. Isso é transitória. E a outra lei que é eterna. É mais fácil cair o céu ou a terra do que cair um jota ou um tio desta lei. Então nós encontramos uma lei transitória e uma lei eterna. Que nós também podemos chamar essas duas leis de lei do decálogo e lei de ordenanças. Ou também podemos chamar de lei real e lei que consiste em ordens. Correto? E nós vamos chamar aqui também, nesse estudo de hoje, só para questão de didática, para nós entendermos melhor a diferença dessas duas leis, nos textos que nós vamos ler, nós vamos chamar de lei de Deus e lei de Moisés. Tá bom? Nós vamos entender depois, durante o estudo, por que lei de Deus e lei de Moisés, tá? Não que as duas não sejam dadas por Deus, mas nós vamos ver a diferença das duas leis. Por que uma é conhecida como lei de Deus e a outra conhecida como lei de Moisés, tá bom? Então nós vamos ver a diferença dessas duas leis. Só para explicação, no Velho Testamento, e como hoje também, lá existia várias leis. Nós encontramos várias leis, tá? Existia lei para a nação, né? Lei para o povo, né? Lei que eram estatutos da nação. E existia também uma lei que era a lei de Deus, dada por Deus, tá? Quando a lei de Deus foi dada? A lei do decálogo, a lei dos mandamentos, quando ela foi dada? Quando nós encontramos na palavra de Deus que Deus escreveu essa lei? No Monte Sinai, em Êxodo 20, correto? Então é em Êxodo. Vamos ler um texto, lá em Gênesis então, antes do Êxodo. Vamos ler um texto em Gênesis capítulo 26, verso 5. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Amém? Então Abraão, antes do Êxodo 20, ele já guardava o quê? Preceitos, mandamentos, lei e o quê? E os meus estatutos. Abraão já guardava a lei de Deus, os mandamentos de Deus, os estatutos de Deus. Então, antes de ser dado para Moisés no Gênesis, os mandamentos de Deus, Abraão já guardava esses mandamentos. Então, os mandamentos foi dado para o ser humano, para a raça humana ali no Êxodo, capítulo 20,
Ali foi escrito pelo dedo de Deus. E ali foi relembrado para o povo a lei de Deus, correto? Não foi dada, foi relembrada. Porque a lei de Deus já é desde o princípio. Desde que Deus criou o homem, ele já colocou as suas leis. Por quê? Lá no Eclesiastes diz o quê? Que o fim de tudo é o quê? Temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Porque esse é o dever de quem? De todo homem. Se é o dever de todo homem, desde que Deus criou o homem, ele já colocou as suas leis, os estatutos e as suas ordenanças e as suas regras, correto? Então, a lei de Deus ela foi dada desde que o homem foi criado, correto? Agora nós vamos ver que existe diferença dessa lei transitória para essa lei eterna, tá bom? Vamos ver a lei eterna, o que a palavra de Deus fala. Tiago, capítulo 2, verso 8. O que a palavra de Deus fala dessa lei, que é eterna. Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Fazei bem. Se, todavia, fazeis acepção de pessoa, cometerás pecado, sendo arguido pela lei como transgressor. Então, Tiago chama essa lei do quê? Lei régia, lei real, lei do rei. Então, é essa lei real que é a lei de Deus, lei régia. Por que ela é chamada lei régia? Lei real, lei de Deus. Por quê? Nós vamos ver nessas diferenças das duas leis por que ela é chamada lei real. Agora, como a outra lei é chamada? Vamos ver. Efésios capítulo 2, verso 15. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Então aboliu em sua carne qual lei? A lei dos mandamentos na forma de ordenanças, que consistia em ordenanças. Nós vemos que a lei real, a lei do rei, nós vamos ver do que ela consiste. Mas agora nós vimos aqui que essa lei transitória, ela consiste em quê? Em ordenanças. Vocês sabem o que é ordenanças? É um contexto religioso, nas ordenanças são atos simbólicos com significado espiritual. Então, ordenanças são atos simbólicos com significado espiritual. Existia ordenança no tempo de Israel, no tempo de Moisés ali? Deus constituiu ordenanças para eles? Qual que eram os atos, os rituais simbólicos consistia em significados espirituais que eles tinham? Tinham vários, né? Tinham vários. Mas qual que era o ritual simbólico que apagava pecado? Isso, exatamente, sacrifício do cordeiro, né? Deus disse que era para fazer um ritual diário, trazer o cordeiro, todo aquele que cometesse pecado tinha que trazer um cordeiro, oferecer ao sacerdote, degolar o cordeiro, o sacerdote pegava aquele cordeiro, aspergia o sangue no altar, depois levava para o santuário, no lugar santo, todo aquele ritual. Mas aquele ritual lá, ele significava o quê? A vinda de Jesus, que era o Cordeiro de Deus que ia tirar o pecado do mundo. Então, todo aquele ritual apontava Cristo. Então, isso é ordenança. Eles tinham ordenança de fazer ritual que simbolizava alguma coisa espiritual. Então, esses rituais de ordenança era para simbolizar. Então, essa lei era chamada lei de ordenanças, porque era uma lei que eles tinham que cumprir ou não? Tinham que cumprir. Era uma lei para eles, tinham que cumprir essa lei, correto? Mas é diferente da lei de Deus. A lei de Deus não consistia em ordenança. Eram mandamentos do Senhor. Lei do Senhor que não consistia em ordenanças. Hoje, no nosso tempo, nós temos ordenanças? Temos lei de ordenanças hoje? Sim, temos lei de ordenança. Cita 3 leis de ordenança que nós temos hoje. Lava-pés, Santa Ceia, não é a ordenança do Senhor? E o batismo. Então, 3 ordenanças que nós temos. Batismo, Santa Ceia e o lava-pés, correto? Nós temos ordenanças hoje. Estatutos, nós temos estatutos hoje? Eles tinham estatutos, que eram leis para a nação. Estatutos da lei da nação, que regia a nação. Estatutos eles tinham. Nós hoje temos estatutos na igreja? Temos estatutos na igreja. Temos doutrinas na igreja, temos estatutos, aquilo que nós devemos seguir, correto? Os estatutos que nós seguimos, é a lei de Deus, o decálogo? Não, não é. Não é. São leis também, mas leis de estatutos. E leis de ordenanças nós temos, que não é também a lei dos 10 mandamentos. E nós temos também leis
que não estão nos 10 mandamentos, mas são leis para a igreja, que Jesus deixou, né? Qual a lei que Jesus deixou? Ide e pregai o evangelho. E outras leis que nós encontramos no evangelho, né? Se alguém pedir a sua capa, não dê só a capa, dê também a roupa. Jesus falou, né? Antes era olho por olho, dente por dente. Eu hoje falo o quê? Amai a todos, até os seus inimigos, né? Então são leis que Jesus deixou que não está no decálogo. Então nós temos preceitos, temos ordenanças, temos leis e temos mandamento hoje também, tá? Mas diferentes. Só que o mandamento que é eterno, que é de Deus, os 10 mandamentos do decálogo, esse nós vamos ver aqui nas diferenças que ele não muda. As leis transitórias mudam, né? As leis transitórias mudam, mas a lei eterna, ela não muda. Por isso que nós vamos ver essa diferença, e é importante porque muitas vezes nós confundimos. Por quê? Porque o intuito de Satanás, meus irmãos, é projetar sombra sobre as verdades de Deus. Porque ele é mentiroso e pai da mentira. E ele projeta sombras sobre as verdades. Ele tem táticas para projetar sombras. Antes ele usava, sabe o quê? Para confundir a mente das pessoas? Ele usava a violência, né? A perseguição, a tortura. Ele usava isso para confundir a mente das pessoas. Hoje ele não usa mais isso. Qual é a tática de Satanás hoje? É usar a inteligência, a sabedoria humana, né? E muita gente hoje confia na sabedoria do homem e deixa a sabedoria de Deus. Confia nas pessoas que são teólogos, né? São estudados, são muito estudados, são doutores. E muitos desses nós vemos pela internet, nas redes sociais, pessoas que falam assim, você estuda a Bíblia, só lê aquilo lá que você está entendendo em português. Eu sou doutor do hebraico, do aramaico, eu conheço a Bíblia no original, eu sou estudioso, eu estudo a Bíblia, eu sou professor de Bíblia, mas, no entanto, prego aquilo que não está na palavra de Deus. Interpreta a palavra de Deus de uma maneira diferente. Porque a palavra de Deus diz assim, que Deus dá sabedoria a quem? Ao simples. Deus dá sabedoria ao simples. A palavra de Deus é simples. Eu escutei esses dias um professor de teologia na internet, professor assim, doutor, estudado, professor, acadêmico, doutorado de teologia, dizendo num debate que quem sabe interpretar o Velho Testamento são os judeus. Quem melhor sabe interpretar o Velho Testamento são os judeus. Aí a pessoa que estava debatendo com ele, simples, uma pessoa simples, só estudiosa da palavra de Deus, falou assim, então tá bom. Se são os judeus que sabem interpretar o Velho Testamento melhor que qualquer um, se a interpretação dele está mais certa do que qualquer outro, então Jesus não é o Messias. Porque a interpretação deles, dos judeus, é que Jesus não é o Messias. Então você veja, uma pessoa simples acabou com todo o argumento de um teólogo estudado e doutor na palavra de Deus, né? Dizendo que é doutor. Então veja que a sabedoria hoje, irmãos, está levando as pessoas a crer mais no homem do que em Deus. Mas o que a palavra de Deus diz é o que nós devemos entender. Então a palavra de Deus para nós já disse que um mandamento é o mandamento régio, real. E o outro mandamento é um mandamento que consiste em ordenanças. Vamos ver. Deuteronômio, capítulo 4, verso 12. Então o Senhor Deus falou no meio do fogo, a voz das palavras ouviste, porém além da voz não viste aparência nenhuma. Então vos anunciou ele a sua aliança, que vos prescreveu os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Então os 10 mandamentos que Deus prescreveu em 2 tábuas de pedra, quem falou para o povo os 10 mandamentos? Deus. O próprio Deus falou. Então disse Deus. Foi Deus quem anunciou, foi ele quem falou. Vamos ver a outra lei. Levítico capítulo 1, verso 1. Chamou o Senhor a Moisés da tenda da congregação e lhe disse, fala aos filhos de Israel e diz-lhe, quando alguém vos trouxer oferta ao Senhor, trazei-o da vossa oferta de gado, de rebanho ou de gado moído. Se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito e porá na tenda da congregação. E porém na tenda da congregação o trará para que o homem seja aceito perante o Senhor. Então aqui em Levítico capítulo 1, verso 1, diz que essa lei de holocausto, de ofertas de gado e de holocaustos
pelos pecados, quem anunciou ao povo? Deus disse, chamou o Senhor a Moisés e disse, fala à congregação. Então quem falou? Moisés. Então a lei de Deus, quem anunciou foi o próprio Deus, os 10 mandamentos. Escrito por Deus, foi ele que anunciou. E a lei de Moisés foi o próprio Moisés quem anunciou. Êxodo capítulo 24, verso 12. Então disse o Senhor a Moisés, sobe a mim ao monte e fica lá. Dar-te-ei tábuas de pedra, e a lei e os mandamentos que escrevi para os ensinar. Então Deus disse para Moisés subir, e ele ia dar o que a Moisés? As leis que escrevi, que ele tinha escrito. Agora Êxodo 31, verso 18, completa esse pensamento. E tendo acabado de falar com ele no monte Sinai, deu a Moisés as tábuas do testemunho, tábuas de pedra escrita pelo dedo de Deus. Eu vi também outro argumento na internet, dizendo assim, uma pessoa falou, tá vendo? Quem escreveu foi Deus, com o dedo dele em tábuas de pedra. Aí outra pessoa falou assim, não, mas essas pedras aí foram quebradas. E aí o outro que estava debatendo ficou quieto. As tábuas foram quebradas, ele aceitou que foi quebrado, então acabou, né? Mas o que a palavra de Deus nos diz? Aquela foi quebrada. E o que fala lá em Deuteronômio capítulo 10, verso 2? Em Deuteronômio capítulo 10, verso 2 diz assim, escreverei nas 2 tábuas palavras que estavam nas primeiras que quebrastes, e as porá na arca. Então escreverei qual palavra que Deus ia escrever nas outras tábuas de pedra? As mesmas que estavam na primeira que foi quebrada. Moisés desce do monte e quebra aquelas tábuas porque eles estavam fazendo bezerro de ouro, né? Idolatria contra Deus. Mas lá em Deuteronômio fala que Deus pede a Moisés, sobe de novo e eu vou escrever as mesmas palavras que estavam nas primeiras. Então as mesmas palavras Deus escreveu novamente. Para não ficar dúvida, né? Ele escreveu na primeira, com o dedo dele, e depois nas outras tábuas de pedra que ele deu novamente, ele próprio escreveu as mesmas palavras que estavam na primeira. Agora a lei de Moisés, a lei de ordenanças, quem escreveu? Vamos ver. Deuteronômio, capítulo 31, verso 24. Tendo Moisés acabado de escrever integralmente as palavras desta lei num livro. Então quem escreveu? Moisés. Não foi Deus quem escreveu. Deus inspirou Moisés e Moisés escreveu num livro as palavras desta lei. Correto? A lei de Deus foi escrita pelo Deus de Deus em tábuas de pedra. E a lei de Moisés foi escrita por Moisés no quê? No livro. Foi escrito no livro. Aonde foi posta a lei de Deus? Êxodo 25, 16. Aonde foi colocada a lei real? E porás na arca o testemunho que eu te darei. Então Deus pede para Moisés colocar onde? Dentro da arca, na arca. E colocarás na arca as palavras que eu te dei. E a outra lei foi colocada onde? Deuteronômio 31, verso 26. Tomai este livro da lei e ponde-o ao lado da arca da aliança do Senhor, vosso Deus, para que ali esteja por testemunho contra ti. Então a lei que foi escrita no livro por Moisés foi colocado ao lado da arca, enquanto a outra, escrita pelo dedo de Deus em tábuas de pedra, foi colocada dentro da arca. Correto? Agora, como é a lei de Deus? Vamos ver o que a palavra de Deus diz. Como que a lei de Deus é? Salmos 19, 7. Diz, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Então a lei do Senhor, a lei de Deus, ela é o quê? Perfeita. Alguma coisa que é perfeita precisa ser mudada, aperfeiçoada? Se ela é perfeita, não tem nada que ser mudada. Agora a lei de Moisés. Hebreus capítulo 7, verso 19. Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nós chegamos a Deus. Então fala aqui que a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Como que uma lei perfeita não vai aperfeiçoar coisa alguma? Então, obviamente, está falando de duas leis. Uma que é perfeita e outra que é imperfeita, que não pode aperfeiçoar nada. Quanto tempo dura a lei de Deus? Salmo 111, verso 7. As obras de suas mãos são verdade e justiça. Fiéis todos os seus preceitos. Estáveis são eles para todo sempre. Instituídos em fidelidade e retidão.
Então a lei do Senhor é o quê? Todas as obras da mão de Deus é fiel e justiça. São estáveis todos eles, e eles permanecem para todo sempre. Então tudo que Deus faz, as obras da mão de Deus é perfeita e permanece para sempre. Os mandamentos escritos com o dedo de Deus em tábuas de pedra, foi obra de Deus ou não? Foi o próprio Deus que escreveu ou não? Foi. Então se é obra de Deus, permanece para sempre. Foi ele próprio que escreveu. Agora outra lei. Colossenses capítulo 2, verso 14. Então, tendo cancelado o escrito de dívida que era contrário a nós, e que constava em ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu cravando-a na cruz. Então, qual lei que foi removida e cravada na cruz? A lei que consistia em ordenanças. Essa era contrária a nós. Agora, a lei de Deus, obra de suas mãos, permanece para sempre. Mas a lei que era de ordenança foi cravada na cruz. Essa lei foi cravada na cruz. Não podemos confundir. A lei que foi cravada na cruz é a lei de ordenanças, que consistia em ordenanças. Não a lei do decálogo, tá? Muita gente faz confusão nesses textos, né? Quando fala de lei, acha que tudo que fala de lei é a lei dos 10 mandamentos. Não. Tem gente que pega a lei lá em Hebreus capítulo 7, que está falando da lei sacerdotal, a lei do sacerdócio ali, e fala, tá vendo? A lei acabou. Porque fala assim, ó, havendo mudança no sacerdócio, tem que haver mudança na lei. Tá vendo? Mudou a lei, porque mudou o sacerdócio. Então nós não estamos mais no sacerdócio levítico, estamos no sacerdócio de Melquisedeque. Por isso mudou a lei. Mas a lei que está falando ali, meus irmãos, é a lei sacerdotal. Não é a lei dos 10 mandamentos. Não vamos fazer confusão de leis, tá? Porque senão os deputados mudam a lei de trânsito e você vai achar que mudou a lei de pagar imposto, tá? Vai deixar de pagar imposto porque mudou a lei de trânsito. Não tem nada a ver uma lei com a outra. Não podemos confundir as leis. Senão vira essa confusão no mundo religioso, né? Formam igrejas e formam crenças diferentes porque não entendem a diferença das duas leis. Então o que nós estamos mostrando aqui é que uma lei, ela é eterna. É a lei de Deus, foi escrita por Deus, colocada em tábuas de pedra, dentro da arca. E a outra lei foi escrita num livro, era para a nação de Israel. Foi escrita, era de ordenanças. Então é bem diferente, antagônica, diferente as leis. Então qual lei foi cravada na cruz? A lei de ordenanças, tá bom? Agora, Jesus mudou a lei de Deus? A lei do decálogo? Vamos ver, Mateus capítulo 5, verso 17. Não pensais que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passe, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, até que tudo seja cumprido. Novamente aqui está falando de duas leis. Duas leis. Lembra o verso que nós lemos para a nossa meditação? Verso oro? A lei e os profetas duraram até João. Jesus repete aqui. O que ele fala? Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. A lei e os profetas não duraram até João? Mas foi Jesus que veio revogar? Ele veio fazer o quê? Cumprir. Se ele cumpriu, então a lei e os profetas acabou. Ele cumpriu, correto? A lei e os profetas acabou. Se Jesus cumpriu aquela lei, ela acabou. Mas o que ele diz no verso seguinte? Porque em verdade, verdade vos digo, que o céu e a terra pode passar, mas nem um jota nem um tio vai ser omitido da lei. Então o céu e a terra pode passar, mas a lei de Deus nunca vai acabar. Nem um jota ou um tio será tirado dela. Então não está falando de duas leis aqui? Uma lei que Jesus cumpriu e outra lei que vai passar o céu e a terra, mas não vai ser tirado dela nem um jota e nem um tio. Qual lei que Jesus cumpriu? Qual lei que apontava a Jesus? Não era a lei de ordenanças? Deus não ordenou que matasse o cordeiro para tirar os pecados? Hoje, quem tira o pecado do mundo? Jesus, correto? Se ele tira o pecado do mundo, precisa matar cordeiro hoje? Não, não precisa matar cordeiro. Então ele cumpriu essa lei. Acabou, essa lei acabou. Mas a lei dos 10 mandamentos, ele cumpriu ela? Ele acabou com ela? Não. Ele não cumpriu ela no sentido de acabar com ela. A lei dos 10 mandamentos, Jesus obedeceu ela. Andou nela. Ele obedeceu ou não? O que ele fazia no sábado? Ia na sinagoga. Dedicava-se a Deus, correto? Santificava o sábado. Então ele cumpriu o 4º mandamento? Cumpria. Ele tinha outros deuses diante do Deus verdadeiro? Não. Ele fazia mais escultura? Não.
Ele tomava o nome de Deus em vão? Não. Ele matava, ele roubava, ele adulterava, ele não honrava o pai dele e a mãe dele? Tudo ele cumpriu. Ele obedeceu essa lei. Ele cumpriu no sentido de obediência. E a outra, ele cumpriu no sentido de cumprir ela. Ser o Cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo e acabou essa lei. É isso que esses dois versos estão falando. Um, ele fala o quê? Não vim para me rogar, mas vim para cumprir. Para cumprir, para acabar com ela. Para terminar. E a outra, ele veio para quê? Para obedecer. Porque é mais fácil passar o céu e a terra do que acabar essa lei. Correto? Então é uma confusão grande que se faz porque não entende a diferença das duas leis. Agora, a lei que consistia em ordenanças. O que Jesus veio fazer com ele? Hebreus capítulo 7, verso 18. Portanto, por um lado se revoga a anterior ordenança, por causa de sua fraqueza e inutilidade. Então esse mandamento que consistia em ordenança, ele é revogado. Por quê? Por causa de sua fraqueza e inutilidade. Será que matar cordeiro, matar os animaizinhos inocentes, ela apagava o pecado do homem? Não, ela só estava apontando que viria alguém que iria apagar nossos pecados. Ia pagar pelos nossos pecados. Então ele apontava. Essa lei era fraca e inútil. Por quê? Porque a verdadeira seria a morte de Jesus na cruz. Correto? Quando ele morreu na cruz, ele é o Cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo. Agora, depois da morte de Jesus, essa lei de ordenança de matar o cordeiro se tornou o quê? Fraca e inútil. Não precisa mais. Precisa continuar matando o cordeiro hoje? Quando o ser humano peca hoje, o que ele tem que fazer? Pedir perdão em nome de Jesus, que ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo e está no céu, intercedendo por nós. Então se tornou essa lei agora de ordenança fraca e inútil. Não tem mais valor. Mas a lei de Deus se tornou fraca e inútil? Eu posso falar que a lei dos mandamentos é fraca e inútil? Não serve para nada? Então para que serve a lei de Deus? Vamos ver, Romanos capítulo 3, verso 20. Para que serve a lei de Deus? Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então, pela lei vem o quê? O pleno conhecimento do pecado. Então, a lei serve para quê? Apontar o pecado. Irmãos, vamos tirar uma questão aqui que parece que as pessoas acham assim. Não sei se entendem errado ou se não entendem o que estão falando. Muitas vezes, aqueles que defendem que a lei acabou, o que eles mais gostam de falar é assim: a lei não salva ninguém. Quem salva é Cristo. É óbvio que quem salva é Cristo. Nós nunca falamos que a lei salva alguém. Nunca falamos. Nós que guardamos a lei de Deus, nunca falamos e sabemos que a lei de Deus não salva ninguém. Porque qual é o intuito da lei? Mostrar o pecado, não é salvar. Porque lá em Romanos capítulo 7, verso 7, diz o quê? Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecimento do pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecimento da cobiça, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Correto? De qual lei está falando aqui? Qual lei que fala não cobiçarás? Dos mandamentos, dos 10 mandamentos, do decálogo. É nesse mandamento que fala não cobiçarás. Então eu não conhecia que eu não posso cobiçar se a lei não dissesse, não cobiçarás. Como que eu sei que eu não posso matar? Porque a lei diz, não matarás. Como que eu sei que eu não posso adulterar? Porque a lei diz, não adulterarás. Correto? Como que eu sei que eu tenho que honrar meu pai e minha mãe? Porque a lei diz, honra o teu pai e tua mãe. Então, pela lei vem o conhecimento do que é pecado, do que eu posso fazer e o que eu não posso fazer. O que agrada a Deus e o que desagrada a Deus. É pela lei. Então, a lei não salva ninguém. A lei só mostra o pecado. Então, qual é o objetivo da lei de Deus? Salvar? Não. O objetivo da lei de Deus é mostrar que nós somos pecadores. E quem nos salva? Jesus. Se eu sou um pecador, eu tenho que ir até Jesus. E ele me salva. Correto? Agora, qual o objetivo da outra lei de ordenanças? Qual o objetivo da lei de ordenanças? Vamos ver. Levítico capítulo 4, verso 27. Se qualquer pessoa do povo da terra pecar por ignorância, por fazer alguma das coisas que o Senhor ordenou, se não faça,
e se tornar culpado, ou se o pecado em que ele pecou lhe for notificado, trará por sua oferta uma cabra sem defeito, pelo pecado que cometeu. Então, por que foi ordenado essa lei? Por que Deus deu essa lei de ordenanças? Uma lei mostra o pecado, a lei de Deus. A outra lei faz o quê? Ela veio por consequência do pecado. Entenderam o texto? Se alguma pessoa pecar, o que ela tem que fazer? Cumprir a lei de ordenança, por consequência do pecado dela. Entenderam a diferença? Uma lei mostra o pecado, a outra vem por consequência do pecado. Então, se eu sou pecador, porque a lei me mostrou que eu sou pecador, o que eles tinham que fazer lá na época? Antes de Jesus morrer? O que eles tinham que fazer? A lei de ordenança. Se pecou, traga uma oferta sem mancha, traga até o sacerdote, por consequência do seu pecado, agora o animalzinho vai morrer. Depois de Cristo, Cristo não morreu pelos nossos pecados? Então hoje, depois de Cristo, não precisa mais matar o cordeiro, não precisa mais matar o animal, porque Jesus já morreu por nós, correto? Então a lei de matança, de ordenança, que era para matar por consequência do pecado, hoje tem que fazer a mesma coisa? Não. Essa lei Jesus cravou na cruz. E muita gente pega o texto e fala assim, a lei foi cravada na cruz e acha que foi a lei dos 10 mandamentos, foi cravada na cruz, né? A lei que foi cravada na cruz foi a lei de ordenanças, que consistia em matar o cordeiro, que consistia em todo aquele ritual que eles faziam para apagar o pecado, por consequência do pecado. E se nós lemos lá em Levítico, nós lemos só no 37, mas o capítulo 7 todo vem falando que aquela lei é por consequência do pecado. Quando pecava um príncipe, quando pecava o povo, quando pecava o rei, né, toda a consequência do pecado teria que trazer um animal diferente para apagar aquele pecado. Hoje não necessitamos mais disso. Por quê? Essa lei foi cravada na cruz. Jesus morreu pelos nossos pecados e essa lei de ordenança se tornou inútil e fraca. Entenderam? Então veja, a lei dos 10 mandamentos de Deus, ela é uma lei real, foi anunciada por Deus, foi escrita pelo dedo de Deus em tábuas de pedra, foi posta dentro da arca, é perfeita, permanece firme para todo sempre, não foi abrogada por Jesus, não foi violada, mostra o pecado, é composta de 10 mandamentos. E mais uma diferença. Para quem foi dada a lei de Deus? A última diferença. Para quem foi dada a lei de Deus? O que diz Eclesiastes? Este é o dever de todo homem. Agora, para quem foi dada a lei de Moisés? Deus disse, essa é a aliança que eu farei com você e com a nação. Então, a lei de ordenanças foi dada, instituída para Moisés e a nação de Israel. Por que foi dado para eles? A lei de ordenanças, de matança do cordeiro e apagamento de pecado. Por que foi dado para eles? Porque ele era o povo de Deus. Porque eles foram o povo escolhido. Eles eram o povo de Deus na época deles. Né? E vamos ver se foi para eles que foi dado essa ordenança, esse mandamento. Neemias capítulo 9, verso 13. Deste sobre o monte Sinai, no céu, falaste com eles e lhe deste juízos retos, leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. O teu santo sábado lhe fizeste conhecer, preceitos, estatutos e lei, por intermédio de Moisés, teu servo, lhe mandaste. Então fez uma aliança com eles, deram o que para eles? Deus deu o que para eles? Juízos retos, leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. Foi dado para eles. Por que foi dado para Moisés e a nação? Essas leis, estatutos e regras, porque eles eram o povo de Deus, correto? E hoje, quem é o povo de Deus? Quem é o povo de Deus hoje? Nós, né? Muito bom falar que é nós, né? Agora, quem é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada fala que é o povo de Deus? Hoje. Exatamente. Apocalipse, está lá onde? Apocalipse capítulo 14, verso 12, correto? Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. E confirma lá em Apocalipse capítulo 12, verso 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi fazer peleja contra o restante da sua descendência. Quem? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E se pôs em pé sobre a areia do mar. Então, quem hoje é o povo de Deus?
Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho em Jesus. Correto? Então, quem era o povo de Deus na época de Israel, de Moisés? Aqueles que receberam a lei. Receberam a lei, os estatutos e os mandamentos. Correto? Quem é o povo de Deus hoje? O último livro da Bíblia, o Apocalipse, nos fala quem é o povo de Deus hoje. Com quem Satanás está irado? Com aquele que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Correto? Agora, irmãos, quando nós encontramos na palavra de Deus Paulo dizendo assim, que a lei acabou. Que lei que acabou? A pergunta deve ser, qual lei? Porque existiam várias leis, né? Hoje, não existe várias leis hoje? Não existe? Na nação não existe várias leis? Existem vários estatutos? Quando sair uma notícia assim, a lei acabou, o que nós vamos pensar? Primeira coisa, qual lei que acabou? Está incompleto, né? A lei acabou. Qual lei? Aí nós temos que pesquisar na palavra de Deus qual lei que acabou. Qual lei foi cravada na cruz? Qual lei foi abolida? Qual lei foi abrogada? Qual lei era fraca e inútil? Quando Jesus morreu, aconteceu o que no santuário? A palavra de Deus fala que o véu que separava o santo do santíssimo se rasgou de alto embaixo. E a palavra fala que o cordeiro escapou da mão do sacerdote naquela hora. Se ele escapou da mão do sacerdote, algo que nunca tinha acontecido, e o véu se rasgou sozinho de alto a baixo, Deus estava querendo mostrar o que para eles? Que aquela lei de ordenanças tinha acabado. Porque Jesus, o Cordeiro de Deus verdadeiro, tinha morrido, né, por todos os nossos pecados. E o que fala em Hebreus? Que Jesus entrou no santuário, não feito por mãos de homens, mas o verdadeiro feito pelo próprio Deus. Não com sangue de bodes, mas com o seu próprio sangue, fazendo-se eternamente expiação por nós, redenção por nós. Não precisa mais dessa lei de ordenança. Essa lei de Moisés, essa lei transitória, essa lei, né, que consistia em ordenança, acabou. Então nós não podemos confundir, meus irmãos. E aqui nós concluímos a questão da lei de Deus. Tá? Nós estudamos a lei de Deus, nós estudamos o mandamento esquecido, né? Por quê? Porque muitas vezes as pessoas falam assim, não, a lei continua, mas um mandamento da lei não continua, porque esse mandamento aqui foi dado só para Israel. O quarto mandamento foi só para Israel, os outros não, os outros continuam. Porque nós encontramos no Novo Testamento os outros mandamentos, mas o sábado não, nós encontramos no Novo Testamento, né? E o que fala Hebreus 4? Hebreus 4 fala que existe ainda um repouso para o povo de Deus. No tocante ao sétimo dia. E nós já vimos em outros estudos que o sétimo dia é o dia que Deus santificou, né? Mas a questão das mulheres, fala, elas guardavam, porque elas eram judias, né? Então todo judeu tem um compromisso com o sábado, mas os gentios não têm, né? Compromisso com o sábado. Só que o que nos esclarece, mais de tudo que nos esclarece, é que a lei existia antes de existir qualquer judeu sobre a terra. A lei de Deus existia antes de existir qualquer judeu sobre a terra, né? Abraão guardava a lei, e nós encontramos também Moisés guardando a lei, e tinha leis e estatuto antes de Deus dar no Êxodo 20. Porque nós encontramos lá no Êxodo 16, já o seu sogro Jetro falando que ele tinha que ensinar as leis e os estatutos para o povo. Os estatutos e as leis da nação e também os mandamentos e ordenanças de Deus, né? Tinha que ensinar o povo. Então, irmãos, a palavra de Deus é bem clara quando nos diz que o mandamento de Deus é eterno, tá? Ele é eterno e a própria palavra de Deus diz o quê? Que até na nova terra e no céu nós vamos guardar a lei de Deus. Quando uma coisa é eterna, nós entendemos o quê? Que ela é eterna enquanto dure, correto? Então a lei foi dada para quem? Foi feita a lei de Deus para quem? Para o homem, correto? Então a lei vai existir enquanto o ser humano existir, correto? Então no novo céu e nova terra que Deus vai fazer, essa lei vai existir ou não? Sim, essa lei vai existir. Por quê? Porque o ser humano vai existir. Enquanto existir o ser humano, essa lei vai existir. Então, se o ser humano, quando Cristo vier, vai nos transformar de mortais para eternos, a lei também vai ser eternizada. Ela é eterna e nunca acaba. A palavra de Deus fala que pode passar, tirar um jota, nem um jota nem um tio será tirado da lei de Deus.
e tudo vai se cumprir. Amém? Que nós possamos entender a palavra de Deus. Agora entendemos então esse assunto? Entendemos a diferença das duas leis? Então vamos ver um texto agora para ver se nós entendemos. Vamos ler um último texto para ver se nós entendemos. Romanos capítulo 10, verso 4. Vamos ler e explicar esse texto. Romanos capítulo 10, verso 4. Se nós entendemos o estudo, vai ser muito fácil explicar. Romanos capítulo 10, verso 4. Quem encontrou, lê para nós. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Amém? Então acabou a lei? Acabou. O texto está falando que o fim da lei é Cristo? Exatamente. Então o fim da lei é Cristo. Você pode falar que a lei não acabou? Não, o texto está claro aqui, não é? O fim da lei é Cristo. Então quando Cristo veio, a lei acabou. Acabou ou não acabou? Acabou. Exato. Então quando eu digo a lei e os profetas duraram até João, qual lei que durou até João? A lei de ordenança. E quais profetas duraram até João? Porque tem gente que usa esse texto para falar que a lei acabou e os profetas também. Não tem que ter mais profeta depois de João Batista. Quais profetas duraram até João? Os profetas que profetizaram Cristo. Se ele nasceu, acabou os profetas, correto? Se cumpriu. Se Jesus nasceu, precisa depois dele outro profeta profetizar que ele vai nascer de novo? Não, acabou os profetas, correto? Se ele veio tirar o pecado do mundo, precisa matar cordeiro para tirar o pecado? Não, a lei acabou, correto? E a outra lei que fala lá, em Lucas 16, verso 17, é que pode passar o céu e a terra, e essa lei não será tirada nem o Jota, nem o tio dele. Nada, nem uma vírgula será tirada dessa lei. Essa lei é a lei eterna dos 10 mandamentos. Amém? Amém. Que Deus possa nos abençoar. Se ficou alguma dúvida, que os irmãos possam estudar cada vez mais a palavra, né? E para aqueles que nos acompanham, se ficou alguma dúvida, nós vamos deixar o telefone de contato aí. Pode entrar em contato com nós, que nós vamos procurar, dentro da palavra de Deus, estar estudando com aqueles que têm dúvidas, né? Porque nós não somos o dono da verdade. Quem é o dono da verdade é a palavra de Deus. É a Bíblia Sagrada. Amém? Deus abençoe a todos.